Olá pessoal, chegando com mais uma edição do programa Eu e Você, a sua melhor companhia. Hoje nós vamos falar sobre transplante de córnea. Eu converso com o Dr. Rodrigo Miller, do Hospital de Olhos de Blumenau. Você sabia que dá para ter estilo sim usando óculos de grau? Os óculos dos anos 50, 60 ainda estão na moda. Isso mesmo, hoje a gente vai mostrar para vocês as tendências, o que está e o que continua ainda nessa nova estação. E nós ainda vamos dar algumas dicas para vocês, para quem ainda está na dúvida de como presentear aí a sua mãe. Tem feirão na Comercial Tomil também. Tudo isso você assiste nesta edição do programa de hoje. Existe uma série de patologias que podem afetar a saúde da nossa córnea. Você é doador? Já avisou seus familiares dessa sua vontade? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto com o Dr. Rodrigo Miller. São realizados no Brasil cerca de 10 mil transplantes de córnea por ano. Eu converso hoje com o Dr. Rodrigo Miller, aqui do Hospital de Olhos de Blumenau. Seja bem-vindo aqui no programa, doutor. Obrigado, Vamos esclarecer um pouquinho mais, porque eu acho que gera uma certa insegurança, um certo estresse quando se fala em transplante. Eu queria que o senhor esclarecesse para a gente o que é a córnea. Para a gente entender a posição da córnea no olho, eu vou utilizar esse exemplo aqui para a gente anatomicamente entender como é que funciona o olho, né? Então, a córnea, especificamente, ela é representada por essa lente que fica na parte anterior do olho, tá? Se a gente fizer uma analogia, uma comparação do olho com um relógio, por exemplo, a gente vê que a córnea ela é como se fosse o vidrinho do relógio, tá? A tampinha que fica na frente, que é uma lente totalmente transparente e levemente encurvada, tá? E essa curvatura e essa transparência da córnea são essenciais para a formação e para a chegada da imagem aqui na retina e, consequentemente, o envio dessa imagem para o cérebro, para a gente poder ter a nossa percepção de visão perfeita. Doutor Rodrigo, quanto que é indicado o transplante? Então, o transplante de córnea, o transplante desse tecido, ele é indicado quando a gente tem alguma alteração, seja na transparência da córnea, ou seja, servindo como uma barreira física da entrada de luz dentro do olho, ou quando nós temos alguma alteração que envolve a alteração na curvatura normal da córnea, né? Essas são as indicações principais de um transplante eletivo, de um transplante programado. Existem também indicações de transplantes que envolvem situações de urgência. Pacientes que sofreram um acidente, um trauma, por exemplo, que houveram uma perda de uma perfuração, né? Ou pacientes que possuem uma infecção, que houve talvez um consumo de tecido e que o transplante ele tem que ser realizado de forma emergencial para a gente manter a integridade anatômica e física do olho, né? As principais patologias existentes hoje que fazem uma pessoa necessitar de um transplante são, por exemplo, o ceratocone, que é uma doença que envolve pacientes jovens e a gente tem alteração na curvatura da córnea, ou indicações em pacientes mais idosos, a gente tem casos de ceratopatia bolhosa ou distrofias de uma camada específica da córnea, né, em que a cirurgia tem a intenção de devolver a transparência para a córnea. Explica mais um pouquinho para a gente o que é o ceratocone, é isso? Ceratocone. O que seria? O ceratocone, essa expressão ela vem do latim, cerato significa córnea e cone é cone, ou seja, a córnea num formato de cone, né? Então a córnea, ao invés de ela ter esse formato levemente arredondado e esférico, ela é uma córnea bicuda, como se ela tivesse um formato de cone, né? E dessa maneira, a formação da imagem, ela não vai chegar aqui no fundo do olho, na retina, de forma nítida, né? O ceratocone tem várias formas de tratamento, né? Incluindo óculos, lentes de contato ou alguns procedimentos cirúrgicos.
E o transplante de córnea é uma das modalidades cirúrgicas de tratamento do ceratocone. O transplante está indicado nos casos avançados da doença, em que a gente não tem outras alternativas que gerem condição de melhora visual para o paciente. Quer dizer que antes de fazer o transplante serão tentados outros meios, como lente de contato, Perfeito. Óculos, É isso mesmo. É isso mesmo. A gente entende que o transplante é o último recurso, digamos assim, né? Pois ele a pessoa que está recebendo um transplante está recebendo um tecido vivo de uma outra pessoa, e isso gera uma consequência a longo prazo. Então a gente deixa para fazer uma cirurgia desse porte quando realmente a gente esgotou todas as alternativas existentes de forma mais segura. Doutor, existem diferentes tipos de transplante de córnea? Sim, exatamente. Classicamente, um dos primeiros transplantes que existiu, ele envolve a troca total da córnea, né? Em que a gente faz a substituição de todas as camadas da córnea, né? Porém, dependendo da patologia do paciente, o paciente não tem todas as camadas da córnea doente, né? Então, existem transplantes lamelares, em que a gente troca apenas a parte doente da córnea. É como se fosse um transplante seletivo. Se o paciente tem a parte anterior da córnea doente, a gente troca apenas a parte anterior. Se a parte doente é a parte posterior, a gente troca apenas a parte posterior. Essas técnicas fazem parte de um grupo de cirurgias mais modernas, né? Que elas existem no mundo há poucas décadas, mas elas geram um benefício muito grande para o paciente. Pois quanto menos tecido a gente leva para o paciente, menor é a taxa de rejeição e menor a taxa de complicações, né? Então, toda vez que a gente tem a possibilidade de tentar uma técnica mais moderna de transplante, a gente gera um benefício muito grande para os pacientes. Existe algum risco nessa cirurgia? Como toda cirurgia, a gente tem sempre uma quantidade de fatores de risco conhecidos e que a maioria deles a gente consegue controlar, né, que são os riscos controlados. Mas digamos que os principais riscos de um transplante, talvez o mais temido seja a rejeição do tecido transplantado. A pessoa que recebe, o sistema imunológico dela vai estar sempre tentando combater aquele tecido, né? A córnea, ela possui o que a gente chama de privilégio imunológico no corpo, diferente de outros órgãos e tecidos, como o transplante de coração, fígado, pulmão, rim. Esses órgãos, eles possuem vascularização, eles têm veias e artérias que fazem com que chegue sangue naquele tecido. Ou seja, o sistema imunológico da pessoa vai combater de forma muito mais eficiente. A córnea, ela não tem vascularização, então não chega sangue nela. Dessa forma, a taxa de rejeição é muito menor quando a gente compara com taxas de órgãos sólidos, que são aqueles órgãos que eu acabei de citar. Então, isso faz com que uma pessoa que recebe um transplante de córnea, ela não precisa tomar medicações via oral pelo resto da vida, como outros órgãos necessitam de, talvez, medicações ad eternum para evitar a rejeição, né? Então, a taxa de rejeição de todas as modalidades de transplante que existem hoje em dia, a córnea é a que tem menor taxa de rejeição. Se houver uma rejeição, de que forma que vocês vão saber que houve essa rejeição? Quais são os sintomas? Dependendo da cirurgia que foi feita, dependendo da técnica, se foi um transplante penetrante, um transplante total ou um transplante lamelar, ele gera conjunto de sintomas e sinais um pouco diferentes. Mas, via de regra, olho vermelho, sensação de areia ou de cisco e um pouco de embaçamento visual, né? As fases iniciais de um processo de rejeição, eles podem gerar sintomas bem discretos que fazem talvez o paciente não procurar ajuda, né? Mas é nesse momento que a gente precisa iniciar as medicações para reverter o processo de rejeição. Na maioria dos casos de rejeição, a gente consegue reverter com medicação. A gente nem sempre precisa indicar uma nova cirurgia quando a gente tem uma rejeição. A medicação, muitas vezes, ela é eficiente. Fez o transplante, deu certo, né? O que esse paciente vai precisar fazer? Ele vai usar óculos? Ele vai usar uma lente de contato? Ou ele não precisa usar mais nada? Toda vez que a gente indica um transplante, a gente está tratando uma doença, né? Então a intenção do transplante não é eliminar o uso do óculos ou o uso da lente. Ou seja, esses pacientes, eles muito provavelmente vão ter uma boa visão desde que utilizem óculos ou lente de contato. Tá? Essa é a intenção de um transplante de córnea.
Em alguns casos, as pessoas conseguem ter uma visão relativamente boa sem a necessidade de usar uma correção óptica como óculos ou lente, mas na maioria dos casos a gente precisa fazer a correção residual utilizando esses meios ópticos. Quais são os cuidados, doutor, pós-operatórios? As pessoas vão utilizar colírios, né, colírios anti-inflamatórios durante muitos meses, que são colírios que evitam o processo de rejeição. As pessoas elas vão ter a necessidade de um repouso relativo, né, elas vão talvez evitar algumas atividades físicas que envolvam impacto, vão evitar de forma bem importante exposição à poeira, sujeira, né, pois uma grande preocupação que a gente tem no pós-operatório é o risco de infecção, né? Então a pessoa tem que se proteger de situações em que coloquem aquele olho sob o risco de infecção. Depois da cirurgia feita, deu tudo certo, essa pessoa tem que voltar à clínica para uma consulta periódica de quanto em quanto tempo? Isso, então, passado o pós-operatório imediato, que a gente chama, que são as primeiras semanas ou talvez os primeiros meses de cirurgia, essa pessoa vai continuar um acompanhamento periódico, de rotina, provavelmente pelo resto da vida, né? Dependendo do caso, mas vamos colocar que provavelmente a cada 6 meses, até porque se a gente, em consultas periódicas, às vezes a gente consegue pegar algum sinal inicial de algum problema e a gente consegue consertar isso no momento mais adequado. Doutor, normalmente as pessoas quando fazem o transplante, elas precisam das 2 córneas. A cirurgia, ela é feita nos 2 olhos ao mesmo tempo? Não, uma cirurgia desse porte a gente sempre faz um olho de cada vez. Né? E o ideal é que a gente tenha um intervalo mínimo entre um olho e outro. Né? Se porventura a pessoa necessitar de cirurgia dos 2 olhos, a gente idealmente gosta de aguardar pelo menos 6 meses. Né? Porque cada exposição que aquela pessoa recebe a um tecido que não é dela, o sistema imunológico dela vai estar trabalhando avidamente para estimular o processo de rejeição. Então a gente tenta guardar o maior tempo possível entre um olho e outro. Né? Um detalhe é que pessoas que têm algumas patologias, não necessariamente a doença ocorre nos 2 olhos. Né? E às vezes a pessoa tem a doença de forma assimétrica, às vezes a doença é mais avançada num olho e menos avançada no outro. E talvez muitas pessoas precisem ou necessitam de cirurgia talvez num olho só e não necessitem obrigatoriamente nos 2 olhos. Não necessariamente nos 2. O doutor quer dizer para mim então que um único doador, ele pode estar beneficiando 2 pessoas? Do ponto de vista oftalmológico, com certeza, mas se a gente for mais abrangente, essa pessoa pode estar beneficiando talvez até uma dezena de pessoas. Né? E qual é a importância então, doutor, das pessoas fazerem a doação? Muitas pessoas ainda têm um pouco de receio, muitas pessoas ainda relutam um pouco quando se fala em doar órgãos, né? Deixa um recado então para as pessoas que estão nos assistindo, né? Da importância que é. Isso é muito importante. A gente só consegue conversar sobre transplante de córnea porque existe o doador. Né? Então a doação ela é essencial. Então é muito importante nós conversarmos com parentes e pessoas próximas falando da nossa vontade de tornarmos doadores quando a gente perder a vida. Então isso é essencial, pois a decisão final sobre a doação ela é dos parentes próximos que estarão no dia da abordagem que ocorre no ambiente hospitalar. Eu sou transplantada. Eu fiz o meu último transplante há 6 anos de córnea, porque eu desenvolvi uma doença chamada ceratocone, na qual eu estava perdendo a minha visão. Quando foi diagnosticado que eu tinha o ceratocone, foi tentado fazer lente de contato. Eu comecei a me adaptar à lente de contato rígida. Com 28 anos eu comecei a usar as lentes de contato. E mais tarde a visão começou a aumentar e cada vez mais o ceratocone ele se abria. Então eu entrei na fila do transplante de córnea. O primeiro transplante eu aguardei mais ou menos uns 6 meses. Foi feito o transplante na verdade em si foi rápido. Eu recordo que eu cheguei às 7 da manhã no hospital, meio-dia eu já estava em casa. A recuperação depois foi 1 ano, para tirar os pontos e tudo mais. O segundo transplante demorou mais uns 2 anos depois que eu entrei na fila. E a recuperação também foi rápida. Após o transplante, eu retorno ao Hospital de Olhos, onde eu faço um acompanhamento.
E a minha visão hoje eu voltei a usar lente, sim, mas um grau bem menor daquele que eu tinha antes, e ela estabilizou. Eu não tenho mais a doença de ceratocone. Essa cirurgia é realizada aqui no Hospital de Olhos de Blumenau? Sim, a gente realiza os transplantes de córnea com uma frequência semanal aqui no Hospital de Olhos. A gente tem um banco de olhos no estado de Santa Catarina que funciona maravilhosamente bem. A gente tem uma fila curta, falando-se a nível nacional. Os pacientes esperam de dias a semanas por uma córnea. A gente tem um centro cirúrgico, a gente realiza todas as técnicas cirúrgicas que existem no mundo aqui no hospital. Doutor, só uma curiosidade. Quando que essa pessoa tem que procurar o Hospital de Olhos por algum sintoma que às vezes a gente acha assim que é insignificante? Né? Às vezes uma coceirinha no olho, a gente tem ali algumas semanas e não dá muita importância. Isso pode ser uma doença mais grave? Assim, a gente tem uma tendência a banalizar sintomas simples, né? Mas em muitas vezes os sintomas simples são talvez o primeiro sintoma de uma patologia mascarada por trás, né? Então, assim, o bom senso prevalece, é sempre interessante passar por uma avaliação inicial, né? Por um profissional da área para a gente checar se aquele sintoma tem alguma relevância mais importante ou não, né? E a consulta periódica de prevenção com o oftalmologista, pelo menos uma vez por ano, é realmente bastante importante. Espero que a gente tenha esclarecido aí um pouquinho das dúvidas que a gente tem com relação ao transplante de córnea. Tá, doutor, muito obrigada pela sua participação, foi muito legal conversar contigo. Maravilha, obrigado, hein? Antes de precisar do transplante de córnea, eu não era uma doadora. E após entrar nessa fila, eu comecei a perceber da necessidade que muitos têm. E hoje eu agradeço muito essas duas famílias que doaram as córneas. E eu peço para que todos pensem no próximo, porque vocês não sabem a alegria que é receber. E hoje eu também sou uma doadora. Eu amo óculos, uso para dirigir, uso para de noite e muita gente se sente incomodada, mas poder variar o óculos, a armação, conforme o seu look é muito interessante. A moda vintage agora vem com tudo, então assim, o que você tiver guardado lá desde os anos 50 e se não tiver, lá na Look você vai encontrar um com certeza. Olha só que matéria bacana que a gente gravou lá com o James. Os óculos passaram por grandes transformações desde a sua criação. Existiu uma época em que a mesma lente era compartilhada pelos homens e pelas mulheres e muitas vezes eles usavam o mesmo óculos. Hoje eu estou aqui na Look e a gente vai esclarecer um pouquinho mais sobre os óculos, desde aí os anos 50, 60 até os dias de hoje. Eu já estou aqui com o James, a gente separou aqui alguns óculos, né, James? Seja bem-vindo aqui no programa Eu e Você. Muito obrigado. Novo parceiro nosso aqui, a gente vai estar aqui todo mês mostrando novidades para vocês. E hoje a gente vai falar aqui da história dos óculos. Esses primeiros aqui, James, seriam os óculos de que década? Esses primeiros que a gente separou aqui, são da década de 50 e da década de 60, né? Essa transição entre as duas décadas. São modelos que mesclam um pouco de metal e na época nem existia o material que é usado hoje, que é o acetato. Eu acho que era um derivado de plástico na época, né? Então hoje em dia já os materiais evoluíram, já partiram para o acetato. Uhum. E depois a gente parte aqui para a década de 60 e 70. Transitando para a década de 70, um pouco os óculos já aumentando de tamanho, né? E predominantemente com o plástico, né? Já deixando um pouco o metal de lado. Aqui no caso é acetato. Nós separamos aqui um óculos de sol para vocês verem que dá para ser retirado. Você pode escolher o modelo, esse modelo que está na moda atual, né? Está se usando bastante e pode substituir por uma lente de grau. Exatamente, é um óculos bem versátil. Não são todos os óculos que a gente pode fazer isso, né? Mas a gente também tem essa opção. O cliente quer um modelo um pouco maior, com uma largura maior nas hastes e no aro,
a gente pode escolher um óculos de sol neste formato e substituir a lente por lentes de grau. Bacana, bacana. Se usava muito também o branco e o preto nessa ocasião, né? Sim, eram as cores predominantes dessas épocas, né? O branco e o preto. Nessa transição aí dos anos 70 para os anos 80, tem um período meio hippie, né, James? Período de rebeldia, né? De rebeldia, né? E os óculos também vieram com estilos, só que eu vejo que mais leves. Isso, eu acho que eles queriam também expressar nos óculos, né, aquele sentimento deles de rebeldia, de serem notados, né? Os óculos, eles são, digamos, a nossa moldura dos olhos, né? Quando a gente coloca um óculos maior, é aquilo que realmente chama atenção no nosso visual, né? E então a gente separou aqui umas peças maiores, redondas a maioria, né? De metal, são bem levinhos, porque o óculos grande precisa ser leve, né? Senão ele carrega muito, tanto o aro como a armação, as lentes, se for um óculos maior, que ele seja de materiais mais leves para ele não ficar desconfortável no rosto. E a linha redonda era o auge. Nós temos aqui modelos de metal, tem alguma coisa aqui de metal também com o acetato, que dava para mesclar também nessa época, juntando os dois materiais. Bem interessante também. Depois a gente chega ali nos anos 80, onde a mulherada carrega um pouco mais na maquiagem, nos tecidos mais fortes, entra o animal print, entra também nos óculos, esse peso, esse volume, né, James? Sim, entrou bastante forte as estampas, animal print a gente chama, né? Sim. De onça, de tartaruga, né? De jacaré. Né? Então a gente separou aqui também modelos, armações, também, né? Temos peças solares aqui. Esse aqui é um pouco mais escuro, maior também, a linha grande, sempre esteve na moda nessa época também. Né? Eu tenho esse aqui que a gente pode, inclusive, também transformar num modelo de sol com grau, né? Fácil de a gente substituir as lentes. Dá para fazer um óculos de grau normal também nessa estampa animal print. Mas também tem a possibilidade de você colocar grau no óculos de sol. Óculos de sol com grau, exatamente. Os clientes têm optado muito por essa opção, né? O óculos fica muito parecido se ele não tivesse grau nenhum, né? A gente manda fazer a lente com o grau do cliente, com a coloração original que ela vinha de fábrica, se ela não tivesse nenhum grau. Que bacana, principalmente para quem usa só o óculos para longe, né, James? É uma opção bacana. Para longe é para dirigir, né? Se você estiver na praia, numa piscina, sem óculos é impossível, né? Sim. Você desfrutar, né? Agora falando da atualidade, nos dias de hoje, dá para dizer que a gente pode misturar tudo isso aqui desde os anos 50, Sim. Que a gente vai estar na moda? A moda sempre volta, né? Todos esses modelos que a gente separou aqui dessas décadas, eles são comercializados na nossa atualidade. Né? Os clientes procuram esses modelos antigos hoje. Né? Então a gente separou mais umas peças aqui, um modelo de acetato bem grande, né? Lindo. Muito semelhante à década de 60, década de 70, né? Estampa também animal print. Temos aqui outros modelos menores também, porque não só de modelos grandes que a gente teve essas épocas, né? Tem aqueles que querem ainda os modelos menores. Eu diria que esse modelo aqui é até antes da década de 50, modelos menores. Também se procura bastante hoje, pequenos, redondos. Também modelo pequeno, animal print, estampa, né? E esse aqui também, um modelo um pouquinho maior em acetato. Então, a moda sempre volta, né? E hoje em dia a linha vintage, que a gente chama, né? Ela está ditando a nossa tendência de moda. Os jovens principalmente procuram essa linha. Ô James, mas agora vamos falar um pouquinho assim, quando o cliente chega aqui na tua loja, que ele vem com a receita do oftalmologista, além da lente, ter que ser a lente que o oftalmologista indicou, o que o cliente mais busca? Bem, ele quer uma consultoria de moda, né? Ele vem às vezes muito indeciso com o modelo do óculos, ele vem indeciso também com a qualidade da lente que ele quer adquirir, com dúvidas, né? Se é com antirreflexo, ou se é aquela lente que escurece no sol, que é a lente fotocromática, né? E a gente tem uma equipe bem preparada, né? Profissionais com bastante experiência no ramo, que estão aí para ajudar tanto na parte estética,
na escolha da melhor armação que se encaixe de acordo com o rosto também, e tanto na escolha das lentes, né, que é uma parte muito técnica, porém eu diria que até mais importante do que a parte estética. Sim, porque o óculos tem que ficar perfeito, o cliente sai daqui, ele tem que sair enxergando 100%. É feita uma avaliação depois do óculos pronto, coloca no rosto do cliente para ver se adaptou, se gostou, se é aquilo mesmo. O óculos vem da fábrica, a lente é conferida, ver se está batendo certinho com o exame do médico, né? Quando o cliente vem buscar, a gente faz os ajustes para ficar bem certinho. É muito importante o óculos estar bem ajustadinho no olho do cliente, porque o olho da gente tem um centro, né, que é o centro da pupila, e ela precisa estar exatamente no centro da lente. A lente também tem uma parte central dela. Então esse ajuste fino ele é feito na hora da entrega e o cliente sai daqui enxergando direitinho. James, eu queria que você deixasse uma dica final então para os nossos telespectadores. Vamos lá, a gente sempre orienta o nosso cliente a uma vez por ano fazer uma nova consulta médica. Ele pode estar até acreditando que ele ainda consegue enxergar direitinho com o óculos dele, mas pela nossa experiência a gente sabe que no período de um ano o grau da pessoa acaba mudando, nem que seja pouco, né? Então, hoje em dia está bem mais fácil procurar um oftalmo, os preços estão mais acessíveis, né? Para fazer um óculos de grau também não custa mais tão caro como era 5, 10 anos atrás, né? Nós temos várias opções de óculos de grau prontos com preços inferiores a R$200, né? Então, só fica sem óculos quem realmente quer. E até aqueles que não podem comprar, né, que estão numa situação financeira difícil, a Look Óptica também faz doação de óculos de grau para pessoas carentes, né? Basta trazer o seu exame médico, o exame a gente não faz, né? E a gente vai ouvir um pouco da história da pessoa, sobre a necessidade dela, e a gente doa o óculos de grau para quem não pode comprar também. Poxa, que bacana, gente. Olha só, esse é o diferencial da Look, que fica onde? James, passa o endereço para gente. Bem fácil, né? Na escadaria da Igreja Matriz, do lado da escadaria, na praça, Rua 15 de Novembro, número 963. E o nosso telefone é o 3041 9713. E a loja está linda, toda repaginada, esperando por vocês. Tá achando difícil escolher o presente para dar para sua mãe? Eu dei uma passadinha lá na Comercial Tomil e separei alguns itens como se eu estivesse me presenteando. E essas dicas eu vou passar para vocês. Confira agora. Alô? Oi, tudo bem, Marcelita? Depois daquela linha pessoal, que são as escovas de cabelo, e tem uma em particular que eu adoro, que é aquela giratória que eu uso, a gente veio aqui agora para essa cozinha linda. Essa batedeira aqui eu já abracei e falei, essa é minha, essa eu vou me dar de presente. Além dela, existem outros produtos maravilhosos, como a chaleira elétrica, a tostadeira, liquidificador, cafeteira, a máquina de fazer pão, sanduicheira, essa máquina aqui que a gente usa para fazer aquelas frituras sem óleo, que é uma maravilha também, e essa aqui dá para fazer o bolinho também, dá para deixar a massa prontinha ali e de manhã cedinho preparar um delicioso bolo. Olha quanta opção bacana para você presentear a sua mãe. Mais
uma opção para você, essa linda televisão. Essa eu gostaria muito de ganhar. Nem sempre a gente quer ficar na sala assistindo futebol, né? Nada melhor do que ter uma televisão só sua. Fica aí a dica então aqui da Comercial Tomil. Esses itens todos que eu mostrei e muitos mais você vai encontrar aqui. Dê uma passadinha. E tem mais uma surpresa para vocês. Vai acontecer um super feirão agora por esses dias. Mas quem passa a dica do feirão e tudo que vai rolar aqui é Marcianita Tomil. Agora é contigo, Marcianita. Isso mesmo, mais um mega feirão da Comercial Tomil, que vai acontecer dos dias 3 a 11 de maio. Um mega feirão preparado só para você. Olha só, conjuntos estofados, colchões, tudo direto de fábrica. Vamos estar com o caminhão da fábrica no nosso estacionamento, ou seja, direto para sua casa. E olha só, tudo em 12 vezes sem juros, uma entrada e mais 11, tanto na linha de estofados quanto na linha de colchões. Estofados, a gente está com muitas tendências, muitos modelos novos, tá? Que a gente foi na feira, a gente trouxe para você. Colchões com molejo no assento, colchões com pilo, bem legal mesmo. Gente, olha só, e nós vamos estar com um horário especial estendido nos 2 sábados, no dia 4 e no dia 11. Nós vamos trabalhar até às 17 horas para poder dar tempo para você vir escolher o seu colchão ou o seu estofado. Aqui no Mega Feirão da Comercial Tomil. Comercial Tomil, Rua da Glória, 819, no bairro Garcia. Eu termino assim o programa de hoje, mas eu já estou me programando para a próxima semana, hein, gente? Tem muita coisa bacana que vai vir por aí. Então não perca, 22 horas pelo canal do YouTube. Programa Eu e Você com Nelly Passot. Um beijo e até lá!